Graça e paz, queridos e amados irmãos, por aqui de volta com o nosso devocional da Palavra de Deus, o Mensageiro de Jesus. Tema da mensagem: possuindo as fontes superiores. A nossa história se baseia no livro de Josué, capítulo 15, versículo 16 ao 19 do Antigo Testamento. A história de Aquisá, filha de Calebe, nos ensina que devemos tomar atitudes de fé, discernir o tempo, expressar-nos corretamente, reconhecer a autoridade e não se contentar com o pior, para possuir as vitórias completas de Deus, as fontes espirituais e materiais. Aquisá, ao receber terras secas como dote, não se conforma e pede a seu pai Calebe fontes de águas, mostrando uma postura de fé e iniciativa que a leva a receber vitórias plenas, inspirando os cristãos de hoje a buscarem o melhor de Deus. A palavra de Deus diz: e vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento, e Calebe lhe disse: que tens? E ela disse: dá-me uma vitória, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aquisá, filha de Calebe, casou-se com Otiniel, que conquistou Quiriate-Zefé, e como dote recebeu terras secas, mas com sabedoria e fé pediu a seu pai fontes de água, recebendo vitórias completas. As fontes superiores e inferiores, sua história nos ensina como tomar posse das promessas de Deus. E para isso acontecer, meus queridos irmãos, devemos tomar atitude de fé e mover-se para a bênção. Aquisá não aceitou a terra seca passivamente. Ela tomou uma iniciativa de buscar uma solução, pedindo a seu pai fontes de água. É que, como dizendo em outras palavras: pai, se quer realmente me dar alguma coisa, que me dê alguma coisa boa. Aquisá persuadiu Otiniel a permitir que ela fosse falar com Calebe, e ele assim o fez, porque bem sabemos que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz: a fé, se não tiver obras, é morta. É como se alguém que precisasse muito de uma porta de emprego urgentemente, mas que fica dormindo até as 11 da manhã. Se não levantar e correr atrás, nada vai acontecer. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Os cristãos devem agir com fé, tomando atitudes em direção às promessas de Deus, em vez de apenas esperar deitado passivamente. Como diz em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Precisamos discernir o tempo e saber a hora de pedir, amados. Aquisá discerniu o momento certo para pedir, descendo do jumento ao encontrar Calebe, mostrando sensibilidade ao tempo de Deus. Eclesiastes 3, verso 1 vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado. Salmos 1, verso 3, o justo dá fruto no tempo certo. Daniel capítulo 10, do versículo 2 ao 4, ele entendeu o tempo do cativeiro e agiu, meus queridos irmãos. Os cristãos devem aprender a discernir o tempo de Deus para agir, evitando apressar ou atrasar os planos dele, como nos ensina em Romanos capítulo 13, versículo 11. Como cristão, devemos nos expressar corretamente e pedir com sabedoria. Aquisá pediu a seu pai fontes com gratidão e clareza, nos mostrando como se manifestar com sabedoria. E você sabe por que muitas das vezes não recebemos o que queremos ou merecemos?
Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Provérbios 15, verso 1, a resposta branda desvia o furor. Filipenses capítulo 4, versículo 6, fazei conhecidos os vossos pedidos a Deus. Queridos irmãos, os cristãos devem medir e organizar suas palavras, pedir com fé e gratidão, sem murmurar, para receberem as vitórias de Deus. Devemos sempre reconhecer uma autoridade e respeitar a ordem divina. Axá respeitou a autoridade de seu marido Otiniel, antes de falar com seu pai, demonstrando submissão, respeito e ordem. E a Bíblia nos ensina isso. Em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24, a submissão mútua no lar reflete a ordem de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 1. Toda alma está sujeita às autoridades superiores. Os cristãos devem confiar e honrar as autoridades na família, na igreja, no trabalho e na sociedade, para viverem em harmonia e obterem vitórias. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 ao 14. Não se contente com o pior, busque sempre o melhor de Deus. Axá não aceitou apenas a terra seca, ela pediu fontes buscando o melhor de Deus, as fontes superiores e inferiores. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7 ao 9. Deus promete uma terra de ribeiros, fontes e abundância. Salmo 104, verso 10 ao 13. Deus faz brotar fontes para saciar a terra. 2 Samuel capítulo 16, versículo 12. Deus transforma maldição em vitória, como fez com Davi. Cristãos não devem se conformar com situações áridas. Devem buscar as vitórias plenas de Deus, espirituais e materiais, pela fé, amados. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, diz em João capítulo 10, versículo 10. Guarde essa mensagem no seu coração. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus esteja com todos vocês e com todos de sua família. Amém, amém e amém.